Olá, querido professor. Olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. Como sempre, o nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem onde quer que você esteja. Eu sou o pastor Kleber de Amorim, estou falando com vocês mais uma vez, diretamente dos estúdios da DCTV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. É uma honra para mim, para a nossa equipe, a equipe da DCTV, poder fazer com você, aí na igreja local, um grande exército espalhado pelo mundo todo, que em todos os domingos pela manhã ensinam a gloriosa palavra de Deus aos nossos alunos em nossas classes. Nós, além de ensinarmos um conteúdo bíblico, estamos aparamentando os futuros obreiros da casa de Deus. E é como eu sempre digo aqui, os grandes homens de Deus que nós conhecemos dentro do movimento pentecostal brasileiro sempre vão dar testemunhos de que a sua grande e primeira escola teológica foi, de fato, a escola dominical das suas igrejas. É uma honra poder estar com vocês aqui, estudando o quarto trimestre do ano de 2023 das lições de adultos, com o pastor Wagner Gabi, que é o presidente da Assembleia de Deus lá em Curitiba, no Paraná. Ele está falando sobre missões nesse quarto trimestre e nós já estamos na lição de número 9, já estamos aí adentrando para o final do ano. A lição número 9 está proposta para o dia 26 de novembro. Então veja, já estamos terminando o 11º mês desse ano e até aqui nos ajudou o Senhor. O título da lição número 9 está aí na tela, a igreja e o sustento missionário. Nós vamos ter alguns objetivos que são traçados e eles devem ser cumpridos aí na sua sala de aula. O primeiro é explicar a relação da igreja de Filipos com o sustento missionário, no caso do apóstolo Paulo. 2, elencar os princípios básicos do sustento missionário. E 3, o nosso terceiro objetivo, conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro da obra missionária. Nós sabemos que nos tempos modernos em que vivemos, hoje em dia é muito complicado, inclusive, você dar um presente para uma pessoa. A pessoa, ela tem, na maioria dos casos, quase que todas as suas necessidades supridas, e hoje em dia já se convenciona em ir lá no comércio, comprar um cartão pré-pago com um determinado crédito em valor financeiro, para que a pessoa então vá e adquira aquilo que realmente lhe está faltando, ou aquilo que ela deseja, aquilo que muitas vezes é até difícil para a gente saber. Então, as finanças são uma área da nossa vida que nós devemos saber administrar com muita prudência e também com muito temor a Deus e com sabedoria. O mundo consumista, materialista, capitalista, ele nos leva muitas vezes a instâncias incontroláveis, né, de poder, na ânsia pelo ter, pelo conquistar. São tantas metas, são tantos objetivos, é tanto pragmatismo aplicado, né? E isso é gerido com tanta pressão pelos dividendos, pelos lucros, e que muitas vezes nos tira do centro de Cristo e da sua palavra. Mas quando nós vamos estudar aqui a relação da igreja de Corinto, de Filipos, com o ministério do apóstolo Paulo, aí então nós vamos aprender que as finanças, elas existem para que nós possamos servir a Deus melhor. Então, quando obtemos os lucros, quando somos bem-sucedidos nas nossas atividades comerciais, empresariais, de serviços e etc., quando nós oferimos o lucro, a administração desse lucro e a prioridade do reino em nossa vida é que vão revelar o nosso verdadeiro caráter cristão. Por isso que o tópico 3 aqui dos objetivos fala que conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro. Alguém que vai questionar, mas o dízimo na Bíblia, por exemplo, lá com os levitas, era alimento, eram outros
haveres que não o dinheiro. Pois é, eles estavam em uma época em que não existia o sistema financeiro, uma moeda. Não há uma moeda do Estado de Israel que acaba de sair do Egito. Pelo contrário, eles estão subsistindo primeiramente do milagre de Deus com o maná, com a água da rocha, com as codornizes e etc. E depois, ao entrarem na terra prometida e colherem pela primeira vez o fruto da sua sementeira, eles agora estão administrando os milagres de Deus na sua vida, mas não possuem uma moeda. E aí então o sustento dos levitas, dos sacerdotes, realmente está com a produção agropastoril desse povo. Mas o tempo passa, há um desenvolvimento econômico e social, e hoje nós temos nos estados modernos a questão da moeda como uma marca preponderante dos estados, né, dos países que se estabelecem em território e que formam uma cultura, e dentro dessa cultura está também a questão da moeda, da medida, da quantificação de valores. Então, administrar estes haveres que são representados por valores monetários e financeiros é o que nós precisamos agir com sabedoria. Senão, nós estaríamos agindo de uma forma anacrônica, indo lá para os tempos do Levirato, ou da lei de Moisés, e trazer aquele conceito para os dias de hoje e trazer aí caminhões e caminhões de alimento para os nossos obreiros, missionários e etc. Não é assim. Tanto que vamos falar de missões hoje, o missionário está longe do campo que o enviou e nós não temos, então, como mandar o alimento lá, se não for através de uma remessa financeira, para que se compre e o alimento chegue lá. Então, nós precisamos, com muito amor, com parcimônia, com sabedoria, falar acerca dos temas que estão propostos na lição de hoje. A leitura bíblica em classe não está aqui no meu slide, mas vai estar lá em Filipenses, capítulo 4, dos versos 10 até o 20, quando Paulo vai agradecer aos filipenses os dons recebidos. Os dons são os presentes, a prebenda, são os recursos mesmo que ele ganhou. Então, aqueles recursos se tornam um presente, uma prebenda. E nós temos aqui o textuário da lição. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E nós vamos ter aqui também a verdade prática, o sustento missionário, é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Então essa palavra investimento, ela é uma palavra do mundo corporativo, que está sendo aplicada aqui em um sentido de que você está dispondo de recursos que lhe sobram e no mundo dos investimentos, um investimento gera lucro. No reino de Deus você investe os teus recursos e você agora é abençoado. Abençoado, como nós já falamos na lição passada, daquela conta que o apóstolo Paulo abriu nos céus quando ele fala essa palavra que está aqui no texto áureo. O meu Deus, segundo as riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Então essa oração intercessória, ela está dizendo que o nosso Deus, ele sempre proverá os recursos para a nossa subsistência. Aí Henrietta Mears, naquele comentário que eu coloquei na aula passada, disse que Paulo abriu uma conta no tesouro celestial para eles. Então eles investiram e a contrapartida de Deus é mantê-los supridos de todas as suas necessidades. Então nós vamos chegar no nosso primeiro tópico da lição, a igreja de Filipos e o sustento missionário. Aí a síntese vai nos dizer que a relação dos crentes de Filipos com o ministério do apóstolo Paulo há um contexto de liberalidade e voluntariedade. Liberalidade fala de uma liberdade, né? E a voluntariedade é aquele sentimento que brota dessa liberdade. Tem muitas pessoas que usam da liberdade para dar ocasião à carne. Aqui nesse caso, a liberalidade, ela nos constrange a sermos voluntários com a obra de Deus. Então, segundo o mover de Deus
em cada pessoa, com a sua história, na sua individualidade, né? Com os seus recursos, com a sua realidade, né? Cada um vai liberalmente e voluntariamente ofertar segundo as suas possibilidades. Aqui não há nenhuma quantia mínima, nenhuma quantia máxima. Aqui nós podemos trabalhar da seguinte maneira: no Novo Testamento nós não podemos mais nos apegar a métricas, a legalismos, né? A certos conceitos pré-fixados. Nós somos filhos do vento, filhos do avivamento. Nós precisamos viver na métrica de Barnabé ou do levita rico José lá de Atos, né? E permitir que Deus em nós trabalhe para que a sua obra jamais ela sofra por falta de recursos. Então o nosso Deus nos céus, Ele vai administrando a sua obra e Ele vai nos abençoando para que no momento certo sejamos chamados e oportunizados de uma forma liberal e voluntária a ouvir a voz do Espírito Santo e entregarmos aquilo que Ele pede de cada um de nós. Então não há regras fixas, Deus é que conduz esse processo. Então no primeiro subtópico, Paulo e a igreja de Filipos. Então o texto de nossa leitura bíblica, Filipenses 4, de 10 a 20, mostra que o apóstolo Paulo, ele aceitou a oferta dos crentes lá da igreja de Filipos. De fato, ele era um missionário que vivia pela fé, no sentido que ele se entregou. O viver pela fé não impede que um missionário ou um obreiro de Deus receba um presente que Deus está lhe dando através de outras pessoas. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. Então aqui, pastor Wagner faz esse contraste da vida anterior a Cristo que Saulo de Tarso tinha, financiado pelo Sinédrio para poder operar segundo a sua discricionalidade, e agora no Evangelho ele está vivendo uma vida financeiramente não tão abastada e ele está vivendo pela fé numa inteira dependência de Deus. A questão que você pode abordar na sua sala de aula é o que seria mais interessante para um missionário? Viver uma vida pragmaticamente toda suprida, você tendo aquela consciência de que nada lhe faltará, mas fazendo uma obra que não está no coração de Deus, ou você ir na contramão do mundo, seguir a vontade de Deus e com Cristo sofrer pela causa do Evangelho. É a grande questão. O privilégio de participar do sustento missionário. Então, à luz do exemplo da igreja de Filipos, que era uma igreja pequena que contribuía com o ministério do apóstolo Paulo, os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias. Muitas pessoas questionam muito o papel dos obreiros na Assembleia de Deus, outros questionam até a posição que os obreiros têm nas tribunas, né, das nossas congregações, mas esses obreiros são os príncipes da casa de Deus. Eles são os seletos do povo do Senhor. Não que são uma casta superior, mas aqueles que Deus separa para que então eles tenham o privilégio de administrar o Evangelho e as causas do reino para com a igreja. E dessa forma, esses homens, eles são completos em todas as áreas da sua vida, espiritual e também financeira. Eles devem, em todas as áreas da sua vida, estarem acima da média do povo de Deus, porque eles são representantes do que há de melhor no reino de Deus ali naquele lugar. E isso inclui a contribuição financeira para o apoio e o suprimento dos missionários no campo. Aqui ocorre uma relação espiritual de mútua confiança, ali está muita, mas é mútua confiança entre o corpo de Cristo e o missionário. 3. A esfera do sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Eu já falei aqui do Economos em outras lições, que vai nos remeter aos monges dos monastérios, quando eles administravam as dispensas dos mosteiros. Então, quem estuda contabilidade sabe que os conceitos de contabilidade, do almoxarife, da contagem dos suprimentos, é que vai, então, gerar esse conceito de oikonomos, de dispensa, né, de dispensação, de administração de recursos. Então, os missionários precisam ser
administrados pela igreja economicamente falando. Eles precisam ter garantidas o seu sustento para a sua manutenção, né? E deve haver um planejamento financeiro da igreja que envia o missionário. E ela deve ter diante de si a consciência de que o missionário vai precisar da alimentação, ele vai precisar da moradia, ele vai precisar da locomoção ou do transporte, e ele vai ter outras necessidades que surgem conforme ele vai permanecendo no campo missionário, como às vezes surge a questão da enfermidade, os filhos que crescem precisam sempre de roupas novas, às vezes você precisa atender um outro missionário, um outro trabalho, há um féretro, tantas coisas que vão acontecendo e o missionário deve estar suprido, não é? A grávida que mora no interior, que precisa ser levada para o hospital, ou o irmão que ficou enfermo precisa disso, então precisa haver o que? A gasolina, o carro deve estar sempre mantido, para que na hora da necessidade tudo ocorra bem para a glória do nome de Jesus. Caso não haja o sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Então, contribuir e sustentar o missionário, como diz aqui no texto, é um investimento santo. Quando diz santo, fala do conceito de santidade, que é de separação. Então você não pode pegar toda a cartilha da contabilidade, da economia, da administração e aí você transportar isso para o reino de Deus. Tudo isso deve servir ao reino de Deus. Porém, o investimento que se faz no reino de Deus, ele não deve ser levado ao máximo do pragmatismo secular, né? Porque nós não estamos ali para oferir lucros. E os resultados, muitas vezes, eles não são quantificados como um administrador faz em uma empresa. Nós não somos fabricantes de almas, almas não nascem, né, num processo de manufaturação. Nós não podemos criar igrejas, as igrejas nascem, né? São projetos que vêm do coração de Deus. Então, esse efetuar, né, na questão dos resultados é uma obra de Deus. Nós somos servos, nós somos enviados ou comissionados, somos enviados, trabalhamos, choramos, intercedemos, pregamos, mas quem confirma a pregação é o Deus das nossas chamadas. Aí eu coloquei aqui como um subsídio para esse nosso primeiro tópico. Todo crente ou justo, na linguagem de Abacuque e de Paulo aos Romanos lá, o escritor aos Hebreus também, ele deve viver pela fé. E isso também pode incluir a espera pela providência divina em questões materiais. Então, quando nós estamos falando do sustento missionário, nós não estamos também falando que não haverão muitas vezes circunstâncias, inclusive permitidas por Deus, para que a nossa fé, mais que provada, ela redunde em louvor e glória ao nome do Senhor. Porém, qual seria a fé que motiva o crente quando esse tem mais do que necessita ou possui a garantia de que suas necessidades estão supridas? Por que eu coloquei essa questão para nós pensarmos aqui? Pense bem naquele cristão que congrega na igreja local e ele tem em abundância, está praticamente superabundando. Então, qual é a fé que o Espírito da graça vai exigir desse coração? Se ele tem tudo o que precisa, de que fé Abacuque está falando? Ele está falando, além da necessidade material, de um real encontro com Deus, de uma manutenção, né, dessa nova vida em Cristo que vai nos levar à glorificação final. Então esse processo de santificação, da renúncia do eu, da contemplação, da busca pela vontade de Deus para a minha vida, é o mistério que vai alimentar a minha fé. Então, quando uma pessoa está num nível mais abaixo ainda, onde ela não tem a perspectiva cristã e nem a material, então muitas vezes ela vai confundir. Ela pensa que o viver pela fé é esperar pelo milagre material, pela cura divina e etc. Mas quando nós estamos mais aqui em cima, num padrão de maior maturidade espiritual, qual é a fé que nos vai levar para perto de Deus? É aqui nesse patamar que muitos cristãos eles se perdem, porque não tendo necessidades, parece que eles não têm motivo para crer, acreditar e permanecer. Então não podemos desenvolver a ideia de que o missionário deva ser alguém paupérrimo e privado de
necessidades que vão além do sustento pessoal seu e da sua família, né? Muitas vezes a gente olha para o missionário e a gente vê aquela pessoa que se apresenta como um pobre, como um coitadinho, né? Que já está revestido daquela aquela imagem de pseudo-humildade, né? E a gente olha, ali está o homem de Deus, e muitas vezes não está. Está ali um artista que está se travestindo de humilde para poder obter vantagens, né, da boa consciência dos irmãos. Então, muitas vezes você olha para a aparência e diz, ali está o verdadeiro missionário. E quando você olha o outro que tem um projeto mais sustentável, quando ele está envolvido em uma dinâmica de maior maturidade espiritual, de provisão dos recursos, você diz assim, aquele ali já tem tudo, ele não está precisando do meu socorro. É um ledo engano. Precisamos ter aqui o equilíbrio, né, da revelação do Espírito Santo. Então, além das necessidades básicas, há também a logística e auxílios para a manutenção do projeto que une a igreja e o campo, o mantenedor e o mantido. E dessa forma também, o missionário que vai para o campo, enviado por uma igreja madura, abençoada financeiramente e tal, ele não pode, né, fazer lá do campo missionário uma profissão, ele não pode agir de forma pragmática, ele não pode também se afastar do mover espiritual, do clamor missionário no reino de Deus, para que, e dessa forma, em vez de ser aquele missionário que se entrega, que se doa, ele vira um profissional da obra missionária no lugar em que ele está. Então, devemos fugir dos extremos e encontrar aqui o equilíbrio para esses projetos missionários no campo onde a igreja envia essas pessoas. Princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Então, a síntese desse segundo tópico. Os princípios básicos do sustento missionário passam por um suporte financeiro, entrega eficiente de recursos e voluntariedade. No primeiro subtópico, eu destaquei aqui da leitura bíblica. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos dos custos, né? Nós estamos habitando o hemisfério sul, daquilo que um dia se chamou o terceiro mundo. Hoje nós temos no hemisfério norte, no primeiro mundo, a necessidade de missionários que façam a diferença naquelas sociedades com uma pregação inteligente do Evangelho, revestida de poder e que impacte esse pós-humanismo, esse pós-cristianismo, né? Esse estado de anomia, de amoralidade, de imoralidade, né? de secularismo, que tomou conta das sociedades outrora cristãs. Então, o trabalho é árduo. Então, não é somente a necessidade financeira, mas uma estratégia de alcance e resgate da fé cristã nestes lugares. Então, nós que estamos aqui, temos uma diferença cambial, o nosso dinheiro vale menos. Então, tudo isso deve ser sopesado. Então, fazer os cálculos, calcular e, acima de tudo, né, termos a certeza que estamos na vontade de Deus, porque o Deus que vai enviar é o Deus que vai gerar o milagre na igreja para que o recurso chegue lá. Então é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. Ainda aqui nesse primeiro subtópico, tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Transporte do missionário até o lugar da atuação da obra, moradia, educação, saúde e família, tudo que esteja relacionado à instalação do missionário com a sua família naquele país ou localidade. Então nós temos aqui no subtópico 2, princípios básicos do sustento missionário. Então o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado. B, o sustento deve ser coletado nas igrejas e enviado através de um departamento missionário, né? Não é correto que os irmãos enviem direto aos missionários, porque vocês podem estar gerando uma cisão no projeto, né? Os missionários devem receber aquilo que é tratado, o tratado não é caro, né? Quando ele é enviado, você tem um recurso, ou quando tem e quer enviar especialmente, vai lá no departamento e diga, esse recurso eu gostaria que chegasse nas mãos do missionário, mas não corte caminho, vá pelo caminho correto e seja abençoado.
C. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam então a proclamação do Evangelho. D. O sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo de acordo com a natureza do trabalho. E o sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Afinal de contas, o missionário ainda está respirando, o coração está batendo, o metabolismo funcionando e as necessidades, elas sempre chegam. 3. Um apoio fiel e permanente. Necessidades dos missionários não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento bem feito. É errado uma igreja enviar alguém e esquecê-lo no campo. Missionários dependem da fidelidade dos fiéis. E o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento do missionário. Eu gostei desse texto aqui, manter o sustento. Na verdade, o sustento mantém o missionário e a igreja mantém o sustento. Muito linda essa palavra. Então, aqui como subsídio para esse tópico, eu coloquei para vocês aqui. A primeira condição para uma igreja enviar alguém ao campo é sua maturidade espiritual. Então, essa igreja deve estar em um nível, né, de clareza dos projetos de Deus para si. Essa condição permitirá à igreja, além de estar preparada para desafios missionários, também receber o privilégio de Cristo a se dirigir para o centro de sua soberana vontade. Como a igreja de Antioquia, lá em 13 de Atos, que o Espírito Santo falou no meio dela. Então a maturidade, ou a partir dessa condição, os milagres estarão à disposição do povo de Deus. Então a maturidade, ela é resultado de cristãos saudáveis e provados no quesito tempo e também nas questões materiais e financeiras. Então hoje em dia nós estamos sofrendo, desculpe pessoal, aqui no sul nós estamos aí com o tempo há 2 meses chovendo, muda muito tempo, uma hora tá bom, ruim, a gente sempre está apanhado da nossa voz. Mas vamos voltar aqui. A maturidade, então, é resultado de cristãos saudáveis e provados no quesito tempo. Então, hoje sofremos o fenômeno das novas igrejas. Então, nestes ambientes, há muito ufanismo, há muita emoção, né? Mas esses movimentos não estão provados no tempo. E muitas vezes eles se envolvem em certos projetos e a falta de base vai gerar ali na frente uma decepção profunda, né? No reino de Deus e pode gerar culpas, frustrações e etc. O Espírito da Graça não quer que isso aconteça. Então, outra coisa, o ticket médio ou a média de renda de uma igreja, como assim, pastor? Explica para mim. Você tem lá um valor de contribuição. Final do mês, a missão ela conseguiu ali gerar tanto de recurso e tantos doadores ou financiadores da obra fizeram. Então você pega o valor, divide por quantos fizeram, sai o ticket médio. Na questão do dízimo, a mesma coisa. Então você não pode olhar, por exemplo, para o ticket médio da igreja e mensurar o real potencial de Deus para com aquela igreja. Então e também formular assim um padrão para o missionário. Exemplo, o padrão aqui é de X reais, mas lá no campo a necessidade é de 3x de reais. Alguém vai dizer, meu Deus, é impossível para nós. Não é. Não é, porque são vários que estão contribuindo. E se naquele lugar a necessidade para o missionário ficar é 3x, aqueles vários que estão contribuindo, que geram um ticket médio, eles não podem condicionar o missionário lá ao ticket médio daqui. Não é? Esse entendimento vai então nos liberar ou nos libertar de falsos conceitos que nós vamos ver ali na frente. 3. Aprendendo a investir na obra missionária. A igreja de Filipos tinha a consciência do privilégio de investir no sustento financeiro do ministério do apóstolo Paulo. Então, primeiro aqui, Coríntios versus Filipos. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária. A igreja de Coríntios, como diz aqui, ela tinha abundância de dons,
mas seus membros eram insensíveis quanto ao sustento financeiro de seu missionário, o apóstolo Paulo. Aqui, então, Corinto, que é uma cidade rica, que tem uma igreja abençoada, ela está agindo aqui de uma forma desencontrada do Espírito da graça. Veja, eles eram cheios do Espírito de Deus, mas resistiam à voz de Deus nos seus corações para com o apóstolo Paulo. É incrível, não é? Existem muitos ambientes que você vê muito fogo de Deus, entre aspas, e você vê assim, manifestações, muitas vezes até exóticas, né, meio folclóricas de um determinado avivamento, mas você percebe a miséria no meio do povo e a falta de crescimento espiritual. E isso não é teologia da prosperidade, isso é a teologia do Evangelho. O nosso Deus ele tem prazer de nos libertar dos vícios, das drogas, para o quê? Para nos estabelecer como homens e mulheres de Deus, formadores de famílias e de uma igreja, para que tudo ocorra segundo a vontade de Deus. Então não há como você separar a questão financeira da espiritual. Crentes verdadeiramente espirituais são crentes maduros, saudáveis, provados no tempo, abalizados, prósperos e que vão contribuir no reino de Deus, e a obra de Deus seguirá em diante. Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse então exercer suas atividades. Ele está em Corinto recebendo provisão de outros lugares, enquanto os do lugar não estão contribuindo para aquela obra. Tendo consciência do nosso dever, Paulo ensina a igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. A oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor recebe com alegria. E investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. E 3, Lucas 8, 1 a 3 vai dizer que mulheres acompanhavam e serviam a Jesus com seus bens. Isso fala que a responsabilidade do financiamento da mensagem do reino de Deus é algo antes mesmo da origem histórica da igreja. Então, antes de a igreja ser inaugurada em Atos, já havia ali uma administração financeira, Judas fazia isso, e haviam já mantenedores do ministério de Jesus. Então, como disse Hudson Taylor, que a gente mostrou a história dele lá no começo do nosso trimestre, a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta de recursos de Deus. Que frase linda e extraordinária. Então eu coloquei aqui como subsídio para vocês, nem sempre a abundância de dons espirituais se reflete em uma estrutura sustentável de fé. Há muitos movimentos cheios de Deus, né, mas vazios da presença do Senhor. Isso é um paradoxo. Muitos preconceitos devem ser superados para que a congregação se estabeleça de fato, como, por exemplo, as questões de classe, impregnadas na sociedade latino-americana por conta da teologia da libertação. Eu falei ainda há pouco do ticket médio, falei lá na frente, né, da necessidade do campo, 1x, lá 3x, não é? E às vezes é o inverso também, né? Temos 3x aqui, lá é só 1x e a gente manda meio x. É muito complicado. Então essas questões de classe, elas devem ser dissipadas do nosso meio, porque o evangelho está acima das ideologias e o crente não pode pensar nessa métrica, né, de igualdade, equinamidade, essas coisas que se falam aí no mundo secular. Ou ainda a demonização do dinheiro como raiz de todos os males. A gente vem, né, oriundo de uma concepção cristã, que é espanhola e portuguesa, ela é ibérica, que formou esse ideário na mente do brasileiro, e o brasileiro parece que é avesso ao dinheiro e demoniza a questão financeira. Aí, quando lê a Bíblia, interpreta mal, né? O dinheiro é a raiz de todos os males, quando a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro. Ou o paradigma da frustração pessoal como justificativa do insucesso individual. Então a pessoa vem para o Evangelho e aí, em vez de ela pensar em um Deus que é indivisível, inquantificável, que quer me salvar, que quer me libertar, que quer me encher da sua graça, que quer me fazer prosperar, que quer me santificar, para me glorificar, ele quer somente partes do Evangelho. Então eu sou frustrado no mundo, venho para o Evangelho, carrego aquela mágoa comigo e agora estou cheio de Deus. E aí então eu me justifico
da falta do meu desenvolvimento pleno no Evangelho, me agarrando ao dom e desenvolvendo um pseudo-cristianismo. Então a frustração pessoal não pode justificar esse insucesso individual. Não é? Eu não posso, então, olhar para quem é bem-sucedido e julgá-lo mal porque eu não sou. Né? O missionário tem que sofrer como eu sofro. Não é por aí que as coisas devem ser pensadas. E ainda, as mulheres que sustentaram Jesus são exemplos de seres humanos que superaram limites e convenções sociais. Porque no tempo de Jesus, a mulher não tinha na sociedade a proeminência que ela tem hoje. Então elas se destacaram dentro da sua limitação e serviram a Deus com o fruto do seu destaque. Certo? Elas superam limites, convenções sociais, para poderem exercer misericórdia com o reino de Deus. Ou seja, elas emprestaram o seu coração para sentir o que Deus está sentindo em relação às demandas do reino de Deus. E aí, então, eu coloco aqui para vocês mais um quadro que vai falar aqui do apóstolo Paulo ensinando aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios. Ele vai então nos ensinar como dar. Então, como a gente deve dar para a obra de Deus, segundo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 8 e no versículo 9. Então, eu vou ver ali, ó. Eu posso dar da pobreza, 8 e 2 aqui, ó. Vou ler o primeiro também, 8 e 1 de 2 Coríntios, versículo 1. Também, irmãos, vos fazendo conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Então, o fato de eu ser pobre não justifica eu não contribuir com a obra de Deus de forma liberal e voluntária, segundo o Espírito de Deus coloca no meu coração. E também generosamente, porque segundo o seu poder e ainda acima do seu poder deram voluntariamente ou generosamente, conforme a tradução. A minha aqui é corrigida, na atualizada pode estar lá, generosamente. Ou proporcionalmente, 8, 12 e 14. Ó. Porque se há prontidão de vontade, se aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Nós temos aqui também a questão da espontaneidade, ou espontaneamente, 9 e 7. E aí ele vai dizer o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração. E também no 9,7, alegremente, e não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E também abundantemente, no versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Então aqui eu quero ler do livro de Henrietta Mears, um comentário que ela faz aqui sobre a liberalidade no dar, em 2 Coríntios 8 e 9. Aquele livro que eu sempre cito para vocês aqui, que é o meu livro de cabeceira, Estudo Panorâmico da Bíblia. Lá na página 411, ela vai dizer assim, ó, Paulo informa a igreja de Corinto sobre a generosidade das igrejas da Macedônia em favor do fundo de socorro para a Palestina. Ainda que pobres solicitaram a oportunidade de contribuir, o fizeram liberalmente, porque primeiro se deram a si mesmos ao Senhor. Todas as igrejas da Ásia Menor e da Grécia contribuíram para o fundo. Tinha sido iniciado um ano antes, ali o capítulo 8, versículo 10. Paulo estava na Macedônia quando escreveu isso. Não tinha aceitado o salário de nenhuma igreja, exceto da de Filipos,
Cristo era o exemplo desses cristãos primitivos. O Senhor sabe que se nos possuir, possuirá os nossos dons e o nosso serviço. É linda essa frase. O Senhor sabe que se nos possuir, possuirá os nossos dons e o nosso serviço. Glória a Jesus. Então chegamos aqui ao final, da nossa pré-aula de hoje e nós pedimos que você curta, compartilhe, você que chegou até o final desse vídeo, ore por todas as pessoas envolvidas aqui nesse expediente e o nosso desejo é que você seja plenamente abençoado nesse próximo domingo na sua classe de escola bíblica na igreja local que Jesus te plantou. Então que Deus te abençoe e que possamos ter um belo e próximo encontro na nossa próxima pré-aula de número 10. Deus te abençoe e até lá, em nome de Jesus.